apareço aqui de sexta-feira para falar com vocês. Hoje eu estou de volta. Hoje eu estou de volta para falar com vocês a piada. Isso! A hora da piada. Sexta-feira é hora da piadinha sem graça. Isso! A piadinha sem graça. Isso! Vamos lá. Aquela piada inteligente é aquela piada que você ri de quem não entendeu. E eu digo que é piadas pedagógicas, né? Piadas que você vai contar na escola. Então, eu vou contar uma piada hoje de um mineirinho, que é bem legal, é uma história, não é nem uma piada, mas eu vou tentar trazer para vocês o teor da história. O teor da história é o seguinte: cuidado com a pergunta e mais cuidado ainda com a resposta. Quando você faz uma pergunta, tome cuidado com o que você vai perguntar. E quando você vai responder, apesar de certo, tome cuidado com o que você vai responder também, porque de repente não é o que a pessoa quer escutar. Então vamos lá. Dizem que um rapaz do interior de Minas lá trabalhava numa boate. Era um rapaz assim de 20 anos e ele era uma espécie de porteiro da boate. Ele trabalhava nessa boate já há alguns anos, o pai dele trabalhava lá, ele já trabalhava há alguns anos, à noite, né? Uma boate, né? Aquela coisa toda. Só que de repente o dono da boate vendeu a boate. Vendeu a boate. Eita, nós vendeu a boate. Fez uma reunião com todo mundo e falou o seguinte: ó, gente, o negócio é o seguinte, nós vamos informatizar toda a boate, o caixa, o bar, os pedidos e a portaria. Então, a partir de hoje, quem não tiver ensino médio e não tiver, no mínimo, um curso do Windows, olha lá, Windows, isso. No mínimo, um curso do Windows está dispensado. A gente agradece, mas não vai trabalhar mais com a gente. E o cara, o mineirinho lá, sabe, parou na quarta série. Coitadinho, lá no sítio. Aí foi mandado embora. Foi mandado embora porque não tinha ensino médio e não tinha informática. Foi mandado embora. Ele foi mandado embora e recebeu um acerto, muitos anos trabalhando, recebeu um dinheirinho até que bom, dinheiro bom, e foi, né? E ele muito chateado, tal, não tinha o que fazer, e perto da boate lá tinha um atacadão. E ele morava assim, alguns quilômetros assim, né? Numa zona rural, um bairro rural. E ele comprou produtos. Tá? E pensou assim: eu vou revender esse produto lá em casa. Lá perto de casa não tem nada, eu vou vender. Então comprou detergente, comprou arroz, comprou feijão, comprou um monte de coisa. E levou para lá. E não é que deu certo, que ele ganhava pouco, mas as pessoas compravam, tal, ele voltou, comprou mais. De repente ele cresceu, gente, abriu um barzinho, uma vendinha, é isso, uma vendinha. Essa vendinha cresceu um pouco mais, tal, aí um dia apareceu lá um gerente de banco e falou assim: tem um financiamento aí, dá pro senhor financiar aí um mercado aqui. Ele falou: tô bom, ele financiou um mercadão mesmo, um mercado, já era grande. Nossa, gente, ele cresceu tanto que o mercado abriu uma filial no centro da cidade. Tal, aí. Gente, o homem ficou rico. Aí, depois de 20 anos, né? Depois de 20 anos, o moço tinha 20 e pouco, né? O homem já estava lá com uns quase 50, né? 50 anos, rico já, né? Foi chamado para uma entrevista na televisão local lá, televisão local, fez uma entrevista com ele, né? E o repórter fez uma pergunta que não deveria ter feito, né? E a resposta não era o que ele esperava. Então, o moço, lá, o repórter, falou: não, se o senhor tem os 2 maiores supermercados da cidade, é um dos comerciantes mais ricos da nossa comunidade, e o senhor só tem 4ª série. Eu só tenho 4ª série. Já pensou onde o senhor estaria hoje? Se o senhor tivesse, no mínimo, o ensino médio e um curso de informática, aonde o senhor estaria? Ele respondeu assim:
na porta de uma boate. Entenderam? Tá? Tem que ir lá no começo da piada para entender, né? Porque ele foi mandado embora da boate porque não tinha o ensino médio e não tinha o curso de informática. Ah? Então a ideia de você contar uma história dessa é para o aluno pensar, é para o aluno refletir. E ele vai refletir sobre a história e sobre a história dele mesmo. Tá? Empreendedorismo, gente, empreendedorismo é importante. Pessoal, Marcos ensina e você aprende. Deixa seu joinha e muito obrigado. Se inscreva no canal.